Amém. Glória, glória a Deus. Deus, Jesus está vivo, né? Esse Deus tão maravilhoso, né? Que a cada dia nos dá o direito de viver, né? De sermos abençoados, de trabalhar, né? De termos saúde. Ele está vivo, como diz o louvor, né? Ele está vivo. Ele reina para sempre, né? E Ele quer ser conhecido de cada um de nós. Cada um de nós precisamos conhecer mais sobre Deus. Amém? Então eu te convido a entrar nessa jornada de hoje em busca do conhecimento de Deus, em busca da verdade de Deus. Amém? Mas antes de tudo eu queria saber quem está conosco ao vivo aí agora. Marta Delmontes, Germano Ferreira, João Geraldo, Diego Freitas, Suzane Delmontes, Milton Lopes, Neide Delmontes, Carlos Damião, Jorge Victor. Amém. Neide Delmontes, né, a irmã Neide estava enferma, já oremos pela irmã, estamos orando. Quero pedir para o Senhor vir, né, com respostas de bênção e de cura sobre a sua vida aí, está em casa, mas está assistindo a palavra de Deus, que o Senhor possa libertá-la em nome de Jesus, né, dessa dor de cabeça, né, desse mal-estar. Amém? Quero dizer para todos que estão assistindo agora, meu muito boa noite. Estou muito feliz com você, estou muito alegre com você, você que tem nos assistido a cada live, né, publicado, né, as nossas lives na internet, né, fazendo com que as pessoas reconheçam e escutem, né, a poderosa palavra de Deus. Isso é uma bênção de Deus, né, isso é uma bênção de Deus na nossa vida. Continue nos seguindo, continue nos ouvindo, né, continue curtindo, deixe seu comentário aí, fale de onde você é, tá bom, onde você mora, porque às vezes tem pessoas que é de longe. Eu deixo aí meu abraço para toda a galera de Osasco, né, a galera de Petrolina, Rio de Janeiro, né, todos os lugares que as pessoas nos assistem nos sítios, né, porque tem muita gente nos assistindo nos sítios também, né, em Barra de São Pedro, enfim, que todos sejam alcançados pelo amor de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, para entrarmos nessa aventura, cujo tema foi expresso, né, aí, que diz assim, a importância da Bíblia para a nossa vida. Para entrarmos nessa aventura de conhecimento de Deus, é necessário que nós estejamos uma Bíblia, né? E as pessoas vão me perguntar, mas que Bíblia? A Bíblia é sagrada. Essa é a ferramenta que nos guiará, né, em revelação a Deus. Então, se alguém quer conhecer a Deus, o primeiro passo que ele tem que fazer é ter uma Bíblia, né? Porque quando ele tem uma Bíblia, então ele tem ali um livro que fala sobre Deus, tá? E é muito interessante isso, é que esse livro ele deve ser aberto, né, folheado, e aí a partir do momento que a gente faz isso, a gente vai entrando em uma nova dimensão, né, da nossa vida. E aí o que tá contido nesse livro, dentro desse livro, vai nos revelando, né, de fato quem é Deus, o que Deus quer de nós, como Deus pode nos ajudar, o que Deus pensa a nosso respeito, como Deus pode nos guiar. Através desse livro, nós podemos encontrar de fato, né, quem é e o que Deus quer para a nossa vida. Então, a importância da Bíblia para a nossa vida. A Bíblia é importante para a nossa vida por quê? Porque é a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela é as Escrituras. Ela é a revelação de um ser espiritual para nós, seres físicos. Amém? Deus, em sua infinita misericórdia, querendo revelar-se ao homem e desejando preparar o mundo para receber o seu Filho, inspirou seus servos, os profetas, a fim de que eles escrevessem a Bíblia. Há muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu não acredito na Bíblia, a Bíblia foi feita pelos homens.
né? Eu vou acreditar no que o homem escreveu. O homem é mentiroso, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas que falam, né? Até no nosso contexto aqui é assim, né? Escutei muito isso. Não, isso é um livro, isso aí foi feito pelos homens. Os homens sabem lá quem é Deus. Ninguém viu Deus, como é que vai dizer isso? Tem algumas pessoas que dizem até assim, né? Ninguém viu Deus, quem já viu Deus? Para dizer que Deus existe, é para falar que isso é a palavra de Deus. E aí eu quero apresentar para vocês um texto das Escrituras que vai dizer claramente isso. Texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 21. Que diz assim, ó: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu queria estar relendo para você entender ainda mais. Quanto à pergunta de quem fez a Bíblia. Está escrito aqui: pois jamais a profecia, a palavra, a Bíblia, a revelação teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou guiados pelo Espírito Santo. Então, nesse caso, nós já vamos entender que os homens até escreveram a Bíblia, mas a palavra foi ditada pelo Espírito de Deus. Porque as profecias, a revelação, a Bíblia, as Escrituras, jamais foram feitas por vontade humana. O homem não tinha como saber as coisas ou escrever as coisas que estavam aqui da sua própria vontade, do seu próprio interesse. Jamais escreveria um livro que fala de alguém tão santo, tão puro. Mas esses homens santos foram guiados pelo Espírito Santo de Deus a falar, a escrever as coisas que hoje contém-se nesse livro. Então, quando alguém diz assim, mas eu vou acreditar num livro que foi feito pelos homens, espera aí, não foi qualquer homem. A Bíblia não foi feita no esquina. Homens santos, homens realmente, homens de caráter, né? Foram impelidos para escrever as palavras que contém nesse livro. Então, de fato, já se percebe por aí que não foi o homem escrevendo pelo seu próprio pensamento, ou sua própria visão, ou seu próprio interesse, mas pelo interesse de Deus, pelo interesse do Espírito Santo. O que a Bíblia significa? O que a palavra Bíblia significa? Conjunto de livros. Conjunto de livros. E também é chamada como Escritura, profecias, palavra de Deus e livro sagrado. Então, esse conjunto de livros, que não é só não é um livro normal, né? É um conjunto de livros, é tipo uma biblioteca. Você vai na biblioteca e você vê vários livros, não é assim? Você chega na Bíblia e você vê uma biblioteca, porque a Bíblia não é só um livro. A Bíblia são 66 livros. 66 livros escritos por homens guiados pelo Espírito Santo. Muitos deles foram profetas, né, conhecidos como os profetas. Até mesmo um personagem bem conhecido de muitos, que era Moisés, a história de Moisés. Quem não conhece Moisés? Moisés foi um homem inspirado, né, por Deus. Né, escreveu ali vários livros do Antigo Testamento, contando a história de como Deus libertou o povo do Egito. Então Moisés foi um homem separado, escolhido para fazer isso. Deus falava com Moisés. O Espírito de Deus falava com Moisés. Foi tanto que daí nasceu o quê? Os 10 mandamentos, né? Que era escrita em pedras. Bíblia no Antigo Tempo não foi escrita num livro assim. Ela foi escrita em pergaminhos, couro de boi, tábuas, né, de madeira e também em pedras. Então, no passado, a Bíblia não era dessa forma. A Bíblia era um livro, a Bíblia era escrita em pedras, em tábuas de madeira, né, em papelitos. E foi a forma que Deus usou para se revelar aos homens.
para falar com os homens. Homens que estavam longe dele. Homens que fazem parte da sua própria criação, né? Daquilo que Deus criou. Você conhece a história do Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, tudo está contido aqui, nos primeiros livros. E a Bíblia vai falar do pecado do homem, que o homem caiu, e Deus criou um homem perfeito como ele e tal. Mas depois o homem se afastou de Deus, por isso Deus resolveu, né, falar com os homens. E só tem uma maneira de Deus falar com os homens: Deus vindo sobre homens santos, pessoas santas, para se revelar e revelar a sua vontade ao mundo, né? Então, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele fez isso, querendo se revelar ao homem e desejando preparar o mundo para receber o seu Filho, né? Nos falou através dos seus servos, os profetas. Então, esse livro aqui, ele é poderoso. Ele tem respostas para a nossa vida. Esse livro é um livro lindo. Você começa a ler e você começa a ver que é algo, tem nele algo maravilhoso que vai te chamando a atenção. Você tem desejos. Você que nunca leu a Bíblia, talvez comece a ler alguns versículos, alguns capítulos, e você começa a achar tão difícil de compreensão, né? É porque é um livro espiritual. Então você tem que se aproximar em oração de Deus, pedindo a Deus que revele a palavra dele para você. Por isso que muitas pessoas têm conhecimento, são formados em diversas áreas da vida, mas quando chega na Bíblia, eles acham a Bíblia confusa e se perdem nas leituras, não conseguem interpretar os textos. Por quê? Porque só através do Espírito Santo é que nós conseguimos discernir o que está escrito aqui. Da mesma forma que o próprio versículo fala que foi os homens que escreveram guiados por ele. Somente o próprio Espírito, Deus, é quem pode revelar o teor, né, das palavras que estão escritas nesse livro. Mas eu quero dizer que esse livro é muito importante para a sua vida. Esse livro é a palavra de Deus. Eu chamo ele de mapa que nos guia até o tesouro mais puro que o homem já viu, que é Deus. Então, mergulhe comigo nesse livro. Saiba que esse livro é interessante. Saiba colocar esse livro na tua vida. Eu sei que você lê muitos livros e livros e livros, mas tenta ler a Bíblia. Você que está na sua casa aí, talvez tenha a Bíblia ali no cantinho, nunca leu, né? Nunca tive tempo de conhecer, talvez até mesmo porque não consegue entender, acha que só o padre, né, ou só o pastor tem conhecimento disso aqui. Quer dizer que tanto o padre como o pastor são homens, né, que só conhecem alguma coisa daqui através do Espírito Santo. A mesma forma é você. Qualquer pessoa pode buscar conhecimento desse livro, se pedir a Deus conhecimento. Jesus até falou isso, né? Pedir e dar-se-vos-á. Se vocês pedirem a Deus, Deus dá entendimento a vocês. Hoje, graças a Deus, eu sou, pela misericórdia de Deus, conhecedor deste livro, de algumas coisas, não é de tudo, porque é um livro muito grande. Realmente o que está nesse livro é infinito, porque tem palavras que são infinitas. Coisas que até o outro mundo são reveladas aqui. Mas o Espírito Santo vai dando a graça e a gente vai pedindo, se humilhando a Ele, e Ele vai dando conhecimento da palavra, daquilo que Ele quer falar conosco. Como agora Deus está me dando, né, o direito e o conhecimento de falar desse livro maravilhoso para você. Livro esse que as pessoas têm medo. E muita gente tem medo da Bíblia, principalmente do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro mais lindo que eu já vi na Bíblia. E as pessoas dizem que quem lê esse livro fica louco, fica doido. Eu estou doido por o Deus que se manifesta através dessa palavra. Esse Deus que mudou a minha história, mudou a minha vida. Essa daqui está toda já sofrida, mas é porque é do uso, né?
Mas essa Bíblia que você tem em sua casa aí, essa pequenininha, essa grande, tem ela de todo tamanho, ela é a palavra de Deus. Leia ela. Abra ela. Se você quer conhecer mais sobre Deus, abra ela. Se você abrir ela da metade para cá, né, vamos dizer assim, vou falar não Novo e Antigo Testamento, mas vou dizer assim, da metade para cá, o Antigo Testamento da metade é o Novo Testamento. Você vai entender isso, né? Tudo aqui hoje eu vou te explicar. Mas o quanto esse livro é poderoso para mudar a história do homem. E o quanto o homem perdido, emaranhado na história da vida, se agarrando com esse livro, ele consegue libertação para a sua vida. Libertação para os seus caminhos. Aqui fala de todas as áreas da Bíblia. Todas. E nos ensina a caminhar de forma sadia e de forma pura diante dos olhos de Deus. Verdade. É por a Bíblia que nós caminhamos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, porque se alguém diz que crê em Deus, tem que crer no que está escrito aqui. Como é que você vai crer em Deus se você nunca viu Ele? Você só pode ver Deus através dos olhos da fé. E só crê em Deus quem conhece a palavra de Deus. Quem escutou a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem. Então quem escuta e quem lê esse livro tem uma vida melhor, tem uma vida mais abençoada, tem uma vida fundamentada em Deus. Então eu provo para você que de fato a Bíblia foi escrita, revelada por Deus aos homens, para que os homens escrevessem, vamos dizer assim, em pedras, escrevessem em tábuas, escrevessem em couro de boi, em alguma área, em algum lugar, deveriam ser escritas as palavras que Deus estava falando, Deus estava ditando. É como alguém que vai escrevendo e alguém vai ditando. Era isso que acontecia com a Bíblia. Jeremias, capítulo 30, verso de número 2, diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu te falei. Então deixa bem claro aqui, Deus falava e os profetas escreviam. Não era um negócio assim de todo jeito. Era Deus realmente falando, o Espírito de Deus falando com o homem. Claro, homens santos. Homens que realmente se apartavam do mal. Deus falava com esses homens e esses homens escreviam. Era a ordem de Deus, escreve em um livro. E um livro naquela época poderia ser um pergaminho, aquele livrão que enrola, uma pedra, uma tábua, que era onde se escrevia naquelas épocas. Os homens das cavernas, a geografia fala, a história fala, escreviam nas cavernas, não escreviam nas paredes das cavernas. Verdade. Então o povo de Deus escrevia em madeira, em pedras também, e escrevia também em couro de boi. Né? Então o que está descrito em Jeremias é claro. Escreve, em um livro as palavras que eu te falei. Então a palavra clara e notória é realmente inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor desse livro. Então por isso que ele é um livro sagrado. Se fosse feito pelo homem era terreno, mas sagrado é aquele que é santo. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus falada. É Deus falando com o homem. É a Bíblia. Claramente está descrito isso em Marcos 13, 31. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então o que está nesse livro aqui é clara a palavra de Deus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. É como se esse livro fosse indestrutível. Porque passarão céus e terra, passará o mundo.
mas as palavras permanecerão. Ou seja, porque e elas vêm do Espírito Santo para a nossa vida. E o Espírito de Deus é vivo, indestrutível, ninguém pode destruir ele. Eu posso pegar essa Bíblia e rasgar, mas não posso destruir aquele que criou essa Bíblia. Ele vai falar aos homens. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento. Na época dos apóstolos nem tinha Bíblia. E como eles escreveram o Novo Testamento? Escreveram porque o próprio Espírito Santo guiava eles pela palavra. Então eram homens santos, inspirados por Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra, como eu estou falando com você aqui agora. Cabe você querer analisar o que Deus está falando. E o que Deus quer. Então nós só vamos saber de fato o que Deus quer para a nossa vida quando nós tivermos conhecimento da sua palavra. O próprio Jesus fala, né? João 8:32, que diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Somente a palavra de Deus nos liberta. E essa palavra é a verdade, ela é pura. Ela é pura. A Bíblia é inerrante, ela não erra. Ela não falha. Tem coisa descrita nesse livro aqui, que nós estamos vivendo nos tempos atuais, e foram escritas há mais de 7.000 anos, vamos dizer assim. 3.000 anos, 2.000 anos. E nós estamos vivendo hoje como se estivesse vivendo lá naquele tempo. Então ela se revela, ela é profecia, ela é revelação. Né? A mensagem principal da Bíblia é Cristo. É a mensagem principal. Ela começa no Antigo Testamento, fala de Deus, mas é a mensagem principal da Bíblia. É sobre Jesus. É sobre o Filho de Deus. É sobre o Cristo. É sobre o Salvador do mundo. Então, se você quer pegar a Bíblia, você vai entender a mensagem principal que a Bíblia dirige de Gênesis até Apocalipse, que é o primeiro e o derradeiro livro. Ela trata sobre Jesus. Ela trata sobre o Filho de Deus. É tanto que está escrito aqui, ó: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ou seja, estava revelado o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus nesse livro. Antes mesmo que acontecesse, já estava prescrito aqui. Então você entende aí como é poderosa a palavra de Deus. Como é algo que realmente é sobrenatural em nossas vidas. E cada momento que você mais você vai tendo sede de conhecer, mais você vai ficando maravilhado com que Deus se revela através desse livro. É como se Deus estivesse falando pessoalmente com você. Chega um momento que você percebe que na leitura você percebe Deus falar diretamente com você. Você se assusta, porque é algo sobrenatural. Deus começa a te guiar pela palavra. E você vai começando a mudar toda a tua vida, todos os teus comportamentos. Você vai começando a aprender, de fato, quem é esse Deus que o mundo inteiro fala, mas não vê. Né? Você conhece até, você sabe até por que o homem não consegue ver Deus. Por causa do pecado. Por causa dos pecados dos homens. É porque foi cancelado. O homem realmente não pode ver ao Deus Criador. Né? Mas esse Deus ainda se revela ao homem pela palavra. E diz a esse homem que nos dará uma oportunidade de vermos ele face a face. No reino dele. No reino dele. Onde todos aqueles que o servem por esse livro, filho, abençoado porque esse livro me disse. Eu só acredito que você é um marido bom para minha esposa, porque esse livro me disse. Você é um homem bom para a sociedade, porque esse livro me disse. Ele me ensina tudo que eu tenho de aprender. É esse livro que me ensina. Então, é um livro excepcional.
é maravilhoso. Existe de tamanhas formas, existe desse tamaninho, existe grande, existe maior, existe... Só que ele é a palavra de Deus, ele é as escrituras sagradas, né? Propriamente ditas. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Eu separei aqui alguns pontos que são principais do que a Bíblia fala para o homem, né? Do que a Bíblia revela ao homem. A Bíblia revela ao homem que ele é um pecador de fato, que ele pecou, que ele realmente caiu, né? Que ele realmente se separou de Deus por causa do pecado. Está escrito em Gênesis, no Antigo Testamento, você vai ver aquela história de Adão e Eva, que todo mundo conta, que a gente conta para nossos filhos, né? Que isso é verdade, está escrito aqui. O homem caiu, o homem, né, criado por Deus, perfeito como ele, pecou. Então a Bíblia vai me dizer de fato que eu sou pecador. E que todos nós pecamos. Todos. Todos somos pecadores, todos. Ah, mas fulano agora é da igreja tal, da igreja B, da igreja C, ele continua sendo pecador. Ele continua sendo pecador. Agora, pecador justificado. Por quê? Porque crê na Bíblia. Porque crê na palavra de Deus. Porque crê na palavra que salva o pecador. Então, o que a Bíblia vai nos dizer claramente é que o pecado existe. Tá? O homem está longe de Deus. A Bíblia também vai dizer isso. Que o homem está longe de Deus. A criação está longe de Deus. Aquilo que Deus criou está longe dele. Por quê? Pelas ações que o homem pratica. Por tudo aquilo que o homem faz. Tudo que o homem faz hoje é contrário à vontade de Deus. O homem se afastou de Deus de tal maneira que as coisas que o homem faz hoje desagradam a Deus em tudo. Aí é preciso eu analisar nesse livro o que é que desagrada a Deus para que eu possa deixar de fazer. O pecado significa egoísmo. Pecar significa egoísmo. Então, deu tempo de deixar de ser orgulhoso, de ser egoísta, né, e voltar, né, meus olhos para a palavra de Deus e reconhecer quais são os meus caminhos. Se os meus caminhos agradam a Deus ou não. Esse livro que vai dizer. Esse livro é que vai revelar se eu estou agradando a Deus ou desagradando a Deus. Esse livro também vai nos dizer que Deus nos ama. Deus nos ama. A ponto de nos salvar. Não sei se você lembra da pregação, de uma pregação que eu preguei já há alguns dias, né, que fala do tamanho do amor de Deus. O amor que entregou o seu próprio filho. Está descrito aqui. João 3,16 vai dizer o tamanho do amor que Deus tem por nós. E esse livro que vai revelar esse amor. Que o homem precisa de salvação. Urgente. Esse livro vai dizer que o homem precisa ser salvo. Senão ele vai sofrer consequências e consequências gravíssimas. Por quebrar princípios, por quebrar ensinamentos, vontades, que é a vontade do Criador, é que o homem está precisando de salvação. E esse livro vai nos dizer isso, que o homem precisa de salvação. Que Cristo pode salvar. Esse livro também vai dizer que o único que pode nos salvar é a obra de Cristo. Então, o conteúdo desse livro fala sempre do Filho de Deus. E nos mostra os melhores caminhos. Nos mostra que realmente nós precisamos de mudança radical em nossas ações e nossa vida. E só esse livro poderá nos guiar. Então não é religião. Muitas pessoas confiam na religião. Não é? Religião, por mais que ela diga que ela significa religare, né, que ela religue, talvez, se ela não tiver fundamento do que está escrito aqui, é uma religião qualquer, criada pelos homens, que não pode salvar, que não tem teor de Deus. Porque a religião perfeita
está em agradar a Deus, está em servir a Deus, está em obedecer a Deus. E só podemos fazer isso conhecendo o que está escrito nesse livro. Só podemos mudar de vida. Reconhecer nossa história, nossas ações, quando nós olhamos esse livro e trazemos ele para a nossa vida. Tá? Por isso que a Bíblia é importante para a nossa vida. E não só na nossa vida física, mas na vida espiritual também. Porque o homem é corpo, alma e espírito. E essa palavra é tão poderosa que ela ultrapassa os limites da vida humana até a vida espiritual. Por isso que ela é a revelação de Deus aos homens. De um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus espiritual ao homem físico, carnal, mas que tem alma e espírito. E esse livro, ele trata da nossa alma. Ele trata das condições pelas quais Deus quer que a nossa alma viva. Verdade. Por isso é que ele é importante demais para você. A Bíblia é importante demais para nós. A Bíblia é extremamente importante e necessária para a vida dos homens. E eu queria dar um conselho: não deixe esse livro na sua casa muito tempo sem que você analise ele. Talvez você está vivendo coisas difíceis e se perguntando: Deus, oh Deus, por quê? E procurando respostas nos homens, e em medicina, na ciência, em tudo, quando esse livro tem uma resposta. E talvez está bem aí, do teu lado, na sala da tua casa, na escrivania. Mas você nunca leu, nunca abriu para você ler alguma coisa que tem aqui que faz parte daquilo que o Espírito Santo falou aos homens. E quando você pega a Bíblia, você começa a ver. E eu sugiro a você, se um dia você quiser ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o evangelista Mateus. E você vai começar a ouvir a história de Jesus narrada por ele. E é linda a história. Você vai começar a se interessar ainda mais por esse livro. E tem pessoas que começam a ler a Bíblia no Antigo Testamento, né, e começam a ler nos profetas e realmente não entende direito o que está dizendo. Ou então vai para o Apocalipse para tentar ter alguma curiosidade e deixa, né, ali o Evangelho, os Evangelhos. Eu sugiro a você que comece pelo Evangelho. Tá? E se você tiver alguma dúvida, procura um pastor, procura um padre, procura alguém que tenha conhecimento e pergunte acerca daquele livro. Tente se informar o que aquela palavra está dizendo. Procure alguém que já é informado, alguém que já caminha, né, já dá alguns passos através desse livro, que tem uma vida já, vamos dizer assim, de oração, de renúncia. Tá? E tente desvendar os mistérios maravilhosos da palavra de Deus na tua vida. Você vai ter uma vida mais feliz, uma vida mais abençoada. Tá bom? Divisão da Bíblia. A Bíblia ela tem 66 livros, por isso que é conhecido como conjunto de livros. É uma biblioteca. Tem 66 livros escritos por cerca de 40 homens em tempos e épocas diferentes. Tá? O Novo Testamento, o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo 27. Ela é dividida, né, no Antigo e no Novo. O maior capítulo da Bíblia, acho que é o Salmo 119. Tá? A Bíblia foi impressa em papel no ano de 1452. Foi o primeiro livro impresso no mundo. Não houve outro livro impresso, foi a Bíblia. O primeiro, em 1452. E ela tem 1183 capítulos. Tá? Eu estou resumindo aí algumas coisinhas da Bíblia para você entender. E digo para você claramente, não é difícil
A gente acha difícil, não é. Tá? A Bíblia é um livro lindo, maravilhoso de se ler. Eu tenho certeza, eu posso dizer, afirmar com toda certeza, quem coloca esse livro na sua vida tem uma vida restaurada, tem uma vida de mudança, uma vida abençoada, uma vida cheia de Deus. Amém? Dessa forma que eu queria te expressar e dizer que a importância da Bíblia para a nossa vida. Por quê? Porque ela é a palavra do Criador. Talvez nesses últimos dias você já ouviu a palavra do homem, já ouviu a palavra de algum sábio, de algum inteligente, já foi para lá, já foi para cá. Eu quero perguntar, você já ouviu a palavra de Deus? Você está ouvindo agora. Ela é a salvação para todos aqueles que necessitam de salvação. Ela é cura para aqueles que estão doentes. Ela é perdão para aqueles que estão no pecado. Ela é salvação. Ela é vida. Ela é libertação. Ela é a palavra de Deus. Amém? Quero dizer para você que se você tem interesse em conhecer a Bíblia, me procure aqui na Barra de São Pedro. A gente faz também cursos que ensinem sobre a Bíblia detalhadamente. Não precisa ser católico ou evangélico, espírita, seja quem for. Se quiser ter conhecimento desse livro e sentir desejo de me procurar, me procure. A gente vai passar nossos conhecimentos sobre esse livro para você, E eu tenho certeza que todas as dúvidas que você tiverem sobre esse livro, elas vão ser esclarecidas. E você mesmo, depois que você aprender a ler esse livro, a folhear esse livro, porque ele tem capítulos e versículos, você vai ver quanto é maravilhoso e importante ter a Bíblia como palavra de Deus na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Faça um bom uso desse livro. Passe esse livro para mais alguém. Se você tem dois, divida com o outro. Se você tem aqui na Barra São Pedro, quer ter uma Bíblia, não tem, me procure. A gente vai dar um jeito de arrumar uma Bíblia para você. Porque o mais importante é que você realmente tenha uma Bíblia em sua casa. Hoje tem até ferramentas de Bíblia pelo celular. É boa, mas eu acho muito melhor. Eu dou um conselho para você. Ter uma Bíblia de papel. Porque você anota versículos, você faz anotações nela. E é muito bom porque você realmente tem um acesso melhor. No celular não. No celular tem também aplicativos e tudo. Mas tem muita gente que tem dificuldade de mexer. Eu mesmo tenho uma grande dificuldade de mexer em celular. Então por isso que eu gosto da Bíblia de papel. Mas eu aconselho você, se tiver vontade, me procura. Eu sou o pastor Jário da Igreja Presbiteriana aqui em Barra de São Pedro. Humilde servo de Deus, que estou aprendendo acerca desse livro. E tem sido, graças a Deus, gratificante, tanto para mim como para minha família. Amém? Queria ouvir agora, quem nos acompanha, quem nos escuta? Mônica Medeiros Frota, Lindinalva Silva. Mônica Medeiros Frota, de Trindade. Mônica, Deus te abençoe, Mônica. Você é linda, Jesus te ama. E nós? Também. Lindinalva Silva. Lindinalva, Deus abençoe, viu? Lete Pereira. Lete. Deve ser a tia de Marta. Lete, Deus abençoe a sua vida, tá, Lete? Maria Lúcia Silva Moraes, que é minha ex-patroa. Eita, Deus abençoe aí onde você estiver, tá? Deusa Delmontes entrou. Amém. Jefferson Fernandes da Silva, que é o gerente de áudio da Terceira Presbiteriana Renovada. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe, servo de Deus aí na nossa igreja, Que Deus abençoe você. Esteja orando pela gente aqui em Barra de São Pedro. Nós estamos atentos aí também aos trabalhos. Que nosso Deus nos abençoe e que a salvação chegue a todos que necessitam, tá bom? Conto com as suas orações, viu? O pessoal que trouxe. Amém. Lucas Delmontes, tá bom? Gente, que bênção de Deus, tá? Não importa o número, o importante é que você aprenda, ouça, compreenda
e nos ajude a publicar e divulgar a palavra de Deus. Amém? Tem dias que tem várias pessoas, tem dias que tem mais pouco, não tem problema. O interessante é que o vídeo, né, que a informação que está sendo dita aqui, ela repassa para frente, então publica aí, curta, dê seu comentário, passa para os seus amigos essas informações. Realmente Deus quer mudar a história de alguém através da sua palavra. E você é o canal de bênção. Eu queria orar por você agora. Pai, Deus da Bíblia, Senhor. Tu és o Deus da revelação. Senhor, eu quero te pedir uma coisa, Pai, nesse momento importante. Eu creio naquilo que eu te peço. Eu falo contigo como o Senhor fala comigo com esse livro. Eu falo agora e peço ao Senhor que o Senhor abra o coração de cada um que nos escuta agora. E que cada um que escuta agora, ao abrir esse livro, ao ler esse livro, ó Deus, possa aprender, ó Senhor. Que o Senhor possa guiá-lo na palavra, como o Senhor guiou os teus profetas, os teus apóstolos. Que o Senhor faça revelação, ó Deus, das palavras contidas nesse livro no coração das pessoas. Amém. Que o Senhor dê o dom do conhecimento da tua palavra às pessoas. Que ao lerem a tua palavra as pessoas se conheçam o Senhor de fato e mudem de vida. Que aonde essa palavra poderosa, que é a palavra de Deus entrar, ela faça mudança nos corações, traga convertimento às famílias, restaure o lar, cure as pessoas, liberte as pessoas de seus sofrimentos e traga salvação para a alma dessas pessoas. Eu oro ao Senhor nesse momento, que o Senhor dê curiosidade às pessoas, desejo de abrir esse livro, Senhor. Quantas pessoas têm esse livro, mas não abrem? Eu peço ao Senhor que o Senhor toque-lhes no coração dessa pessoa, por essa palavra, por essa live, por esse vídeo, e faça com que essa pessoa tenha curiosidade de aprender, de abrir esse livro, e quando ela abrir esse livro, fale com ela, Senhor. Fale com ela naquilo que ela necessita, para que ela entenda que é o Senhor que está falando. Revele-se às pessoas que abrirem a tua palavra. Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite de paz na sua vida.